Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso que venceu o Fluminense no último sábado por 1-0 com gol marcado por Luiz Henrique no Maracanã. O Fogão é o líder do Brasileirão com 56 pontos. Na segunda posição, Palmeiras, que venceu ontem o Vasco por 1-0 com 53. Quarta-feira, depois de amanhã, o Botafogo voltará a campo pela Libertadores para enfrentar o São Paulo no Morumbi pelo segundo jogo das quartas de final. Na primeira partida, embora o Botafogo tenha produzido para vencer, empatou em 0-0 no Newton Santos. Quarta-feira, o Botafogo precisará fazer os gols no Morumbi e eu acredito muito na nossa equipe. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, um link entre a vitória de sábado e o jogo de depois de amanhã, porque o técnico Arthur Jorge está tendo que gerir muito bem o grupo e até aqui vem conseguindo. Escolhas acertadas fizeram o Botafogo vencer o Fluminense e o placar poderia ter sido maior e podem ser importantes também para a partida de quarta-feira e para a sequência da temporada. O Botafogo é o líder do Brasileirão e briga para ir às semifinais da competição internacional. Então tem o São Paulo quarta-feira, já tem o Grêmio no sábado em Brasília pelo campeonato nacional. Muitas escolhas precisam ser feitas e a gente torce para que Arthur Jorge continue acertando. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo contra o Fluminense com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, na zaga, Adrielson reestreando com a nossa camisa e o Alexander Barbosa, na lateral esquerda, o Marçal. No meio-campo, Gregore, Tietê e Savarino funcionando como uma espécie de meia central. Luiz Henrique na ponta direita, Tiquinho Soares como centroavante, Matheus Martins na ponta esquerda. O técnico Arthur Jorge conseguiu fazer o Vitinho, que está chegando agora e foi titular contra o São Paulo, ter mais uma semana de preparação física, técnica, mental e entendimento tático também, sempre muito importante. 4 pilares fundamentais hoje no futebol. Então o Vitinho, que jogou bem contra o São Paulo, pode jogar bem novamente na quarta-feira. Deve vir a ser o titular na partida da Libertadores. E o técnico Arthur Jorge fez com que o Matheus Ponte não perdesse tanto ritmo de jogo. Por quê? Ele pode vir a ser importante ainda na temporada de 2024. Isso é muito legal. Ofensivamente, o Matheus Ponte nem foi tão bem. Defensivamente, ele foi bem. O Matheus Ponte, que já foi importante em jogos cruciais na temporada de 2024. Então é importante que mantenha o ritmo de jogo. E agora com o Vitinho ainda mais bem preparado para a partida de quarta no Morumbi. Na zaga, importante a reestreia do Adrielson, que jogou muita bola contra o Fluminense e vai ganhando novamente ritmo. Ele não vinha jogando tanto lá na França. E o Bastos pôde descansar, entrou no finalzinho no lugar do próprio Adrielson, mas o Bastos, que não teve descanso na data FIFA, viajou para o continente africano, jogou pela seleção de Angola contra a Gana, contra o Sudão, e agora conseguiu ter uma tranquilidade, ficou no banco contra o Fluminense, entrando apenas na reta final do jogo. Pode estar muito bem para a partida de quarta-feira também. Alexander Barbosa jogou muito bem mais uma vez, espero que mantenha o ritmo para o jogo contra o São Paulo. Na lateral esquerda, Marçal, sendo importante em reta decisiva de temporada. Jogou bem, mesmo com o Arias dando muito trabalho. O Arias é muito bom jogador e deu trabalho ao Marçal, mas ele conseguiu se virar e ainda foi ao ataque. E com isso, o Alex Telles, descanso, tempo de preparação, visando a partida da Libertadores e a sequência da temporada. O Alex Telles só entrou no fim do jogo, sendo a 6ª substituição, porque o Fluminense teve que trocar o Nonato, pelo problema que ele teve, até numa dividida de cabeça com o próprio Marçal, e o Botafogo ganhou também a possibilidade de mais uma troca, mas o Telles não entraria em campo. O Glorioso já tinha feito as 5 substituições, ele com tempo para treinar. E a partida terminando, o Telles jogou pouquinho, não deve influenciar na preparação dele para o jogo de quarta-feira com o São Paulo. E detalhe, o Botafogo fez 1-0 quando o Alex Telles estava em campo, jogou ali entre 8 e 10 minutos com a camisa do Fogão no último sábado. Marçal mantendo o ritmo de jogo. Gregore, um leão, jogou muita bola, é isso que a gente espera do Gregore, e o Tietê ao lado dele sendo importante também no meio-campo e principalmente quando foi para a lateral direita.
contribuiu defensivamente e até ofensivamente. Expliquei aqui no vídeo especial de análise pós-jogo ontem sobre a participação do Tietê, com inversão de bola, com passe na paralela, com passe com a perna esquerda também. Foi importante o Tietê. Você mantém um jogador importante no elenco com o foco total até a reta final da temporada. O Alan entrou e muito bem, participando da marcação no gol. Ele não tocou na bola, mas foi fundamental para que o Gregóry pudesse dar o bote lá na frente também, roubar a bola do Felipe Melo, dar assistência para o Luiz Henrique. Legal ter o Alan jogando bem, marcando muito, contribuindo no meio-campo, e vai ser importante certamente na reta final de 2024. Marlon Freitas estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deverá voltar na Libertadores agora contra o São Paulo. Fez falta porque ele tem uma dinâmica muito interessante com a bola no pé no meio-campo, galera. Tivemos, então, Savarino funcionando como meia central com o Almada no banco de reservas. Daqui a pouco quero falar sobre a parte tática envolvendo esses dois jogadores. Argentino descansando, vinha jogando direto, tranquilo. Savarino jogou o primeiro tempo, parte do segundo, foi substituído também para ficar tranquilo. Ele que em alguns momentos completou os jogos com a camisa do Fogão, sendo sempre muito importante. Então tivemos na direita o Luiz Henrique. Eu teria colocado o Luiz Henrique no segundo tempo, até pensando que o Marcelo poderia entrar na segunda etapa também, mas o Marcelo foi titular. O Luiz Henrique foi titular. Pensei, quando vi a escalação, tudo bem, Luiz Henrique vai para cima do lateral esquerdo do Fluminense. Não obteve êxito contra o Marcelo jogou muito bem. Depois o Luiz Henrique cresceu na partida, fez jogadas perigosas e fez o gol. Mas eu teria descansado o Luiz Henrique na primeira etapa e colocado no segundo tempo. Jogou a partida inteira e quarta-feira tem que estar zerado para jogar muito bem. O Luiz Henrique vai ser muito importante lá em São Paulo contra o São Paulo. Espero que ele esteja em ótimas condições para a partida da Libertadores. Tiquinho Soares, vi muita gente reclamando da participação dele no jogo. Mas o Tiquinho poderia ter feito um gol se o Matheus Martins tivesse passado a bola para ele aos 8 minutos. A nossa percepção seria outra, porque ele estava ali, bem colocado, só para empurrar a bola para a rede. Mas o Matheus Martins tomou uma decisão equivocada. O importante para o Tiquinho no jogo foi recuperar ritmo, atuando na posição de ofício. Por quê? O Tiquinho Soares vinha jogando fora de posição, entrando no finalzinho para atuar ao lado do Igor Jesus, não vinha dando muito certo. Ganhou ritmo de jogo. Talvez seja melhor numa próxima partida. Eu não vou descartar um jogador da qualidade do Tiquinho Soares, por mais que ele não esteja no mesmo nível que já atingiu com a camisa do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Se botar o Tiquinho Soares no mercado, vários clubes brasileiros vão querer levar como quiseram levar no início da temporada. Então, pelo menos o Tiquinho recuperando o ritmo, com o Igor Jesus recuperando também fôlego. O Igor Jesus descansando para ser importante na sequência. Entrou no final do jogo e, assim como o Alan e o Gregóry, fez a pressão lá no gol do Botafogo, que foi marcado pelo Luiz Henrique. Foi importante ali também o Igor Jesus, que finalizou para a defesa difícil do Fábio, depois de um bolão do Almada também no segundo tempo. O Botafogo teve possibilidade de vencer por mais gols de diferença. Matheus Martins, ficou claro que ele cansou no segundo tempo, até pela falta de ritmo de jogo. Então, por mais que tenha tomado decisões equivocadas, não tenha jogado tão bem, foi importante taticamente para o time. E para ele foi importante ganhar novamente minutos em campo como titular, recuperando o ritmo. O Botafogo não pensou apenas no jogo contra o Fluminense. Tinha que vencer, mas tinha que pensar na sequência também. Não dá para abrir mão de nada neste momento da temporada. Então foi importante também o Matheus Martins atuar como titular. Então, meus amigos, com Jefinho, Júnior Santos, Eduardo ainda fora, se recuperando, espero que voltem em breve, até o Carlos Alberto ganhou a possibilidade de ter mais minutos em campo, de também adquirir o ritmo de jogo, e taticamente foi importante. Também exerceu função fundamental na marcação, na saída de bola do Fluminense, na hora do gol do Glorioso, já aos 49 do segundo tempo. Tem que contar com todo mundo. Estão vestindo a nossa camisa, que sejam importantes quando estiverem em campo. E o Carlos Alberto, taticamente, foi importante, embora tecnicamente não tenha entrado tão bem. E antes de falar sobre como o Botafogo poderia ter vencido, até por mais gols de diferença, aquela nuance tática envolvendo o Savarino e o Almada. Percebemos que o Botafogo jogou num 4-2-3-1 mais básico,
com os dois volantes, Gregory e Tietê, o Savarino como meia central, Luiz Henrique na ponta direita, às vezes vindo para dentro, Matheus Martins na ponta esquerda, às vezes vindo para dentro, e o Tiquinho Soares como centroavante. Depois, o Almada entrou no lugar do Savarino, também funcionando como esse meia. Pois bem, galera, quando o Savarino joga como meia central, o Botafogo pode produzir? Claro, teve chance, daqui a pouco eu vou falar até com ele um pouquinho mais pelo lado direito. Com a Almada no segundo tempo, passe por elevação, o Igor Jesus finalizou. Teve uma outra tentativa do Almada conduzindo, dando passe por dentro. A defesa interceptou no primeiro momento, o Igor Jesus travou no corpo, abriu na direita, o Luiz Henrique cortou para fora, cortou para dentro, cruzou com a perna direita e o Fábio também fez a defesa. Então, a gente pode ter possibilidades com o Savarino como um meia ou com o Almada como um meia, num 4-2-3-1. Só que, quando os dois estão juntos em campo, o Almada vem da esquerda para dentro, com o Savarino um pouco mais por dentro, e os dois trabalham levando mais dificuldades à marcação adversária por dentro do meio-campo. E o corredor, Fabiano, fica sem o ponta, que no caso contra o Fluminense era o Matheus Martins. Se for o lateral esquerdo, Alex Telles, o Botafogo tem a condição da velocidade da subida do Alex Telles. Se for o Cuiabano, que espero que volte logo, de igual forma. E o Marçal, em determinados momentos, está ultrapassando também, está observando as características do time atual e consegue fazer essas subidas, esses avanços. Contra o Fluminense fez menos, contra o São Paulo fez bastante. Então, com o Almada e o Savarino, o Botafogo dá o corredor para o lateral passar e ainda ganha por dentro com a mobilidade dos dois estrangeiros, o venezuelano e o argentino, né? O Savarino da Venezuela e o Almada da Argentina. É muito legal essa movimentação também. Com um no banco, o Botafogo tem o meia central, mas tem um pouco mais de dificuldade, porque é mais tranquilo para o adversário marcar um meia por dentro. Marcar os dois, Savarino e Almada, já fica mais complicado. Fabi, mas o Botafogo produziu para vencer o Fluminense por mais gols, fez todas essas trocas e só venceu no final? Galera, aos 8 minutos, Tietê recebeu do Barbosa, construiu, deu um belíssimo passe para o Matheus Martins, que perdeu o gol. Poderia ter dado a bola para o Tiquinho Soares, para o Luiz Henrique, ou se decidiu finalizar, tinha que estar certo para fazer o gol. A bola tinha que ter passado do Fábio, aos 8. Botafogo 1-0, outra partida. Depois, lançamento do Barbosa, da esquerda para a direita, Savarino dominou muito bem, Tiquinho entrou na área lá no segundo pau, e na frente entrou o Matheus Martins, cruzamento por baixo, o zagueiro do Fluminense estava atento e cortou, o Botafogo poderia ter feito o gol ali. 2 do segundo tempo, Luiz Henrique teve a chance com o passe longo do Barbosa, ganhou do Manuel, mas o Fábio fechou muito bem, Luiz Henrique não conseguiu fazer o gol. Tivemos uma chance com o Matheus Martins pelo lado esquerdo, poderia ter cruzado para o Tiquinho Soares por baixo. O próprio Tiquinho recebeu uma boa bola do Matheus Ponte, conduziu, e o Matheus Martins não fez o X para o outro lado. Ele foi um pouco mais para cima do Tiquinho, complicou na movimentação. Aí o centroavante do Botafogo finalizou, a bola desviou e o Fábio teve que fazer uma defesa também colocando para escanteio. Tivemos uma possibilidade que eu já falei aqui, o Luiz Henrique recebendo do Igor Jesus, cortando para um lado e para o outro e cruzando, e o Fábio fazendo a defesa. Tivemos o passe do Almada para o Igor Jesus, finalização, o Fábio fazendo a defesa. Antes do gol, o Carlos Alberto recebeu pelo lado direito, entrou na área e com a perna esquerda finalizou mal. Poderia ter procurado um companheiro, o próprio Igor Jesus, para tentar a assistência e logo depois teve o gol. E o Fluminense? Uma chance clara com o Cano dentro da área aos 15 do segundo tempo e finalizações de fora da área. Mas a produção para vencer foi do Botafogo. Que o Botafogo produz ainda mais, porque já produziu mais, muito mais do que fez no jogo com o Fluminense. E assim o Botafogo faça gols contra o São Paulo no Morumbi e se classifique. O grupo está aí, pronto, preparado, com gestão de elenco por parte da comissão técnica, por parte do treinador Arthur Jorge. Ele conseguiu dar ritmo a alguns jogadores, conseguiu descansar outros, o Botafogo venceu, segue líder e agora tem um elenco muito interessante para avançar às semifinais da Libertadores. Que consiga. Estaremos aqui, como eu estarei aqui na tarde de hoje, na redação do Bandeira, aquela live especial. Esteja com o sininho ativado para que você não perca a live nem conteúdo algum aqui no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo se inscrevendo, todo mundo deixando like, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!